estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Nas videoaulas deste ano, teremos como abordagem a questão da diplomacia contextualizada a partir da temática Cidades do Mundo. Mas antes de iniciarmos qualquer atividade, precisamos fazer a higienização das mãos. É importante continuarmos nos cuidando. Então, vamos lá? Eu vou usar meu álcool gel aqui, enquanto vocês fazem a higiene aí também. Feito isso, eu já vou pedir para vocês separarem um caderno, uma caneta, lápis. A ideia é ter algum material de apoio, algum recurso para anotar informações sobre a aula que vocês julguem importantes. Então eu vou dar um tempinho rápido para que vocês possam se organizar. E então, tudo certo? Separaram os materiais? Vamos saber agora um pouquinho mais então sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Esse projeto integra o Programa de Diplomacia Cultural da Assessoria de Relações Internacionais de Curitiba, a ARIM. Ele é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio do programa Linhas do Conhecimento. E tem por objetivo propor ações que trabalhem o conceito de diplomacia, cidadania e que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. As ações são desenvolvidas também a partir dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, da qual Curitiba é signatária. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse projeto. Alguns estudantes do 6º ao 9º ano participam por representatividade, sendo os embaixadores do futuro. Esse grupo já teve a oportunidade de participar de diferentes ações, por exemplo, eventos culturais, visitas a consulados, embaixadas e aulas de campo em museus, memoriais e outros espaços destinados à apropriação cultural. Devido à pandemia, algumas ações presenciais foram suspensas e com as videoaulas a ideia é expandir a proposta, permitindo que mais estudantes possam discutir e refletir sobre as questões diplomáticas e vir a integrar o grupo dos embaixadores do futuro da escola. Então, vamos lá? Para começar, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. Você saberia dizer quem são essas personalidades e o que elas têm em comum? A Marta Silva é embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. A personagem Mônica é embaixadora do Unicef Brasil. Kaká é embaixador da boa vontade do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Mas o que significa ser um embaixador ou uma embaixadora e por que essas pessoas foram escolhidas para essa tarefa? Bom, a ONU, Organização das Nações Unidas, é um órgão intergovernamental criado para promover a cooperação internacional. Para isso, são escolhidos atletas, cantores e outras celebridades como representantes especiais. Essas personalidades são escolhidas não só pela fama que possuem, mas principalmente pela credibilidade que têm perante o seu público e pela disposição que demonstram para trabalhar em prol da humanidade. Agora, observem essa imagem. Vocês já viram essa foto? Conhecem esse lugar? Ele não fica aqui em Curitiba, mas fica no Brasil. Vou dar uma dica para vocês. Olha só, mais uma imagem aqui. Você consegue identificar? Muito bem, acertou quem disse que fica na capital do Brasil, em Brasília. Mas sabem o nome dele? Esse é o Palácio Itamaraty. Ele foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer,
o mesmo arquiteto do nosso Museu do Olho. Inaugurado em 1970, ele é a sede do Ministério das Relações Exteriores e foi concebido para ser o edifício que serviria ao propósito de apresentar o Brasil aos visitantes estrangeiros. A ideia de Niemeyer era construir um edifício onde visitantes estrangeiros pudessem ser recepcionados e mostrar um pouquinho do Brasil. Por isso foi usada apenas matéria-prima nacional na sua construção. Além disso, as salas e outros ambientes do Itamaraty são enfeitados até hoje com obras de artistas nascidos no Brasil ou que se naturalizaram aqui. Antigamente, a sede do Ministério das Relações Exteriores era no Rio de Janeiro, no município de Itamaraty, em uma propriedade que pertencia ao Barão de Itamaraty. De tanto chamar aquele local pelo título dado ao barão, esse acabou se tornando o nome oficial, e ações diplomáticas são tomadas nesse local. Mas afinal, o que é diplomacia? Vamos lá? Acompanhem comigo. Diplomacia é a ciência que trata das relações e dos interesses internacionais entre estados. Atividade que envolve relações internacionais por meio de governantes, de embaixadas em outro país ou de qualquer outro órgão internacional. Diplomacia também é definida como a arte de preservar os direitos e interesses do Estado em uma negociação com governos estrangeiros. E qual a importância da diplomacia no mundo em que vivemos? Hoje presenciamos muitos conflitos ao redor do mundo. Guerras acontecem por vários motivos, como posse de território ou divergências religiosas. A cooperação entre os países e suas populações requer muito esforço e atenção por parte dos representantes mundiais, que devem estar muito bem preparados para argumentar em defesa dos seus países, dos seus cidadãos e principalmente da paz mundial. Há muito tempo os povos se comunicam e com o chamado mundo globalizado, essa comunicação tem se tornado mais rápida, dinâmica e diversificada. Estamos aqui no Brasil e acontece um fato na Europa. Em poucos minutos essa informação é disparada para o mundo e chega até nós. É praticamente impossível que um país ou uma cidade exista sem ter sofrido influência ou sem ter influenciado a vida e a rotina dos outros países ou povos. E aqui em Curitiba não é diferente. Vamos assistir agora um vídeo para que vocês entendam um pouquinho sobre como isso acontece por aqui. Meu nome é Rodolfo Zanin Feijó, responsável por fazer as tarefas de diplomacia da cidade. Apesar de ser uma cidade, Curitiba também exerce a função diplomática e, através de diversos acordos internacionais, estabelece um intercâmbio muito positivo com diversos países, com diversas nações, com diversos órgãos internacionais. Portanto, não é apenas um país que pode levar adiante a tarefa das relações internacionais. É cada vez mais comum que as cidades também desempenhem um papel de relações internacionais. E é isso que eu vou contar para você nos próximos minutos. Bom, nós estamos aqui no Palácio 29 de Março, sede do Executivo Público Municipal de Curitiba, e nesse palácio nós estamos no Salão Nobre, que é uma das áreas onde nós recebemos as autoridades internacionais que visitam a cidade de Curitiba e estabelecem conosco relações internacionais. Nesse salão nós recebemos embaixadores, que são os representantes máximos dos seus países, mas recebemos também os cônsules, que são os representantes regionais, locais. Esses cônsules trabalham conosco em parceria, uma parceria muito produtiva, para levar adiante algumas tarefas, como eu já mencionei. E a cidade de Curitiba, por ser uma cidade que tem um histórico muito grande e é conhecida internacionalmente, atrai uma série de parceiros internacionais para estabelecerem atividades de intercâmbio. Intercâmbio, por exemplo, na área de planejamento urbano, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, mas também na área de meio ambiente, na área educacional, como temos visto, na área de saúde, em diversas áreas, acordos internacionais. E esses acordos incluem, por exemplo, acordos de cooperação, acordos, por exemplo, com a Embaixada da Itália e diversos outros acordos que os países nos procuram para realizar. E o objetivo de tudo isso qual é?
é conectar a cidade de Curitiba com todo o planeta, para que tudo aquilo que acontece lá fora seja também ofertado para o cidadão em forma de ações e serviços que tragam mais qualidade de vida para a população. Curitiba hoje tem cerca de 35 consulados estabelecidos em seus domínios territoriais, e esses consulados se dividem em duas categorias. Temos os consulados honorários e os consulados de carreira. Eles podem representar a cidade de Curitiba, o Paraná, mas também estados vizinhos, como por exemplo Santa Catarina. Isso é muito comum que ocorra. Então, em Curitiba nós temos os consulados de carreira da Itália, do Japão, da Polônia, de Portugal, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Curitiba também é uma cidade que tem o elemento internacional muito presente dentro da sua identidade, pois é composta desde a sua formação por diversos povos europeus e africanos, povos de todo o mundo, da Ásia, diversas nações do mundo que compõem a matriz cultural que é a identidade de Curitiba. Povos como, por exemplo, o povo polonês, o povo alemão, o povo africano e suas diversas nações, o povo ucraniano, os japoneses, todos eles formaram aquilo que nós somos. E você pode observar essa história de Curitiba em diversos pontos da nossa cidade. Você deve ter visto já, aluno, por exemplo, o portal polonês, o portal italiano, a Praça da Ucrânia, a Praça Africana, o Memorial Africano na cidade de Curitiba, e todos esses pontos estão aqui para nos lembrar que somos aquilo que é a nossa sociedade hoje, mas somos também o resultado de uma série de esforços feitos pelos nossos ancestrais que colonizaram e tornaram Curitiba aquilo que ela é. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender esta visão internacional de Curitiba e convido você a escrever os próximos capítulos, escrever as próximas histórias das relações internacionais de Curitiba, exercendo não o papel apenas de aluno, mas também o papel de diplomata cidadão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até uma próxima. Como pudemos acompanhar na fala do Sr. Rodolfo, conectar Curitiba com o mundo trouxe e traz muitos ganhos para a população que aqui reside. Quando falamos em relações internacionais, em diplomacia, estamos falando em acordos de cooperação entre os países ou entre as cidades. Estes acordos podem acontecer em diversas áreas, por exemplo, na economia, na pesquisa, na educação, no meio ambiente, na cultura e tantas outras. Essas parcerias são tão importantes que atualmente fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Veja só, um clássico exemplo disso são os acordos internacionais para evitar o desmatamento, reduzir a emissão de gases poluentes, entre tantos outros. E nesse contexto, relações diplomáticas que prezem pelo diálogo e pelo bem comum são essenciais. Veja só, o objetivo 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mas agora você pode estar se perguntando, falamos sobre diplomacia, relações internacionais e talvez você também já tenha ouvido alguns termos como diplomata, embaixador e cônsul, que tem tudo a ver com esse contexto. E o que significa, qual a diferença entre cada um deles? Então olha só, sabemos que eles são personagens fundamentais nessa conexão entre países. Então observe agora aqui um quadro comparativo para compreender onde atua cada um deles. Diplomata. No Brasil, os diplomatas eles são funcionários concursados do Ministério das Relações Exteriores. Como diplomata, a pessoa pode trabalhar tanto em Brasília quanto nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Após uma longa carreira, o diplomata pode exercer as funções de embaixador e cônsul. Embaixador ou embaixadora é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. Para que um diplomata ocupe a função de embaixador, precisa ser nomeado pelo presidente da República. E o cônsul ou consulesa é responsável pela ponte entre seu país de origem e a comunidade local. Dentro do posto também são chamados de cônsules adjuntos e vice-cônsules os funcionários responsáveis diretamente pelas atividades consulares.
O Brasil tem diversas embaixadas e consulados de países com os quais se relacionam. Mas qual é realmente, então, a diferença entre um lugar e outro? É muito simples. Vamos lá. A embaixada lida com as relações entre dois estados, isto é, a embaixada trata dos assuntos relacionados entre os países. Cada país tem apenas uma embaixada de cada nação parceira, sempre na capital do país. No nosso caso, Brasília abriga 133 embaixadas. Ali são tratados assuntos como política externa, direitos humanos, economia e cultura. Já o consulado trata das relações entre o Estado, entre o país estrangeiro e o povo, brasileiro ou estrangeiro. Os consulados podem ter diferentes postos dentro de um mesmo país, prestando serviços a civis, conterrâneos e estrangeiros. Como a emissão de documentos, como passaportes, vistos, certidões de nascimento, não há limite de consulados para cada país e cada um tem o seu cônsul. Sabiam que aqui em Curitiba nós temos mais de 30 consulados? Esta lista que vocês estão vendo são de países ou regiões que têm um consulado instalado em território curitibano. Muito bem, dando continuidade, vocês se lembram que no início da nossa conversa falei sobre Curitiba ser uma cidade educadora? Pois bem, Curitiba integra um grupo com aproximadamente 500 cidades educadoras de todo o mundo. E na videoaula de hoje conheceremos mais sobre uma dessas cidades. Mas antes disso, vamos entender o que é uma cidade educadora e quem vai explicar isso pra gente é a professora Thaís. É isso mesmo, professora Fabrícia. Agora vamos saber mais sobre as cidades educadoras. Eu sou a professora Thaís e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Em outubro de 2019, Curitiba passou a integrar oficialmente o grupo de aproximadamente 500 cidades educadoras, espalhadas ao redor do mundo todo. Mas o que é ser uma cidade educadora? Alguém sabe? Vamos lá, eu vou contar isso para vocês. De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, as cidades elas já são educativas por si só. Mas elas tornam-se educadoras quando se comprometem a desenvolver ações que geram novos valores, novas atitudes e novos conhecimentos. Para compreender melhor as ações que envolvem uma cidade educadora, convido vocês a assistirem ao vídeo Cidades Educadoras para um Mundo Melhor, produzido pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Pudemos observar no vídeo, as cidades educadoras buscam unir esforços para promover a mobilidade sustentável, o acesso à informação, a educação para o trânsito, a cidadania responsável, a inclusão, o respeito ao meio ambiente, a acessibilidade, o acesso à cultura, entre outras ações. Agora, nós vamos ver um panorama de quais locais do mundo já possuem cidades engajadas com essas propostas. Como podemos observar nesse mapa, existem diversas cidades educadoras espalhadas
pelo mundo todo. Vocês querem saber quais são algumas dessas cidades? Muito bem, vamos lá. Nós temos a cidade de Curitiba, como já foi falado, né? Capital do Paraná. Nós temos também a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui também no nosso país, no Brasil. Saindo um pouquinho fora do nosso país, nós temos a cidade de Rosário, na Argentina, Barcelona, na Espanha. Nós temos a cidade do México, no México, a cidade de Praia, em Cabo Verde, Turim, na Itália e Adelaide, na Austrália. Mas como é que será que surgiu esse termo, cidades educadoras? É isso que eu vou contar para vocês. A expressão cidade educadora consolidou-se no início da década de 90 na cidade de Barcelona, na Espanha, durante o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. A partir desse evento é que originou-se o documento intitulado Carta das Cidades Educadoras, cujos princípios foram sintetizados após diversos debates a fim de buscar atender aos novos desafios e necessidades da sociedade. Já a Associação Internacional das Cidades Educadoras foi fundada em 1994, com o objetivo de promover a colaboração entre os governos para agirem de acordo com os princípios da Carta das Cidades Educadoras. A Carta contém princípios básicos pelos quais se devem promover ações educativas na cidade e está dividida em 3 eixos norteadores: o direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e o serviço integral das pessoas. Agora, vamos conhecer algumas das ações que são realizadas na Rede Municipal de Ensino de Curitiba relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Em Curitiba, são realizadas aulas de campo em museus, parques, bosques, memoriais, atividades de ampliação cultural, como espetáculos teatrais, musicais, cinemas. São desenvolvidas também propostas lúdicas, videoaulas, propostas virtuais e projetos pedagógicos. Todas essas ações, elas estão relacionadas aos seguintes princípios da Carta das Cidades Educadoras: educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, acesso à cultura, conhecimento do território, identidade da cidade, espaço público habitável e educação para uma cidadania democrática e global. Para atender ao princípio 7, acesso à informação, são produzidos e divulgados vídeos e guias pedagógicos, e-books e videoaulas. Já em relação ao princípio 8, governança e participação dos cidadãos, são desenvolvidas ações relacionadas ao projeto Fala Curitibinha, Fala Curitibano e ao projeto Embaixadores do Futuro. Esses projetos, eles buscam desenvolver nos estudantes posturas ativas e investigativas, além do protagonismo e da participação dos estudantes para solucionar problemas locais e globais. Vocês viram quantas ações interessantes são desenvolvidas por uma cidade educadora? Então, para celebrar essas ações, no mundo todo, é comemorado no dia 30 de novembro o Dia Internacional das Cidades Educadoras, que no ano de 2021 completou 30 anos. Para festejar esse momento, a Associação Internacional das Cidades Educadoras produziu um vídeo que apresenta diversas ações realizadas pelas cidades educadoras ao redor do mundo todo. Vamos assistir?
Gostaram do vídeo? Por meio dele, é possível ver a diversidade de ações que são realizadas, que estão relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras e que trazem muitos benefícios para as pessoas, para o meio ambiente e para a cidade como um todo. Mas vocês observaram que o vídeo apresenta várias ações desenvolvidas pela cidade de Curitiba? A cada ano, Curitiba vem ampliando as suas ações como uma cidade educadora. E em 2021, foi eleita para atuar até o ano de 2023 como cidade coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras, ficando responsável por articular as ações e debates e interesses das cidades educadoras no país. Para homenagear a cidade de Curitiba, foi produzido um vídeo sobre o hino das cidades educadoras. Vamos assistir? Gostaram de saber mais sobre as cidades educadoras? Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre uma dessas cidades? Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Leilane e hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar vocês a Barcelona, uma cidade educadora. Vamos ver no mapa onde ela está localizada em relação ao Brasil e a Curitiba, ficando a uma distância de mais de 9.000 quilômetros. Vocês sabem dizer em qual continente e país Barcelona está? Se você respondeu Europa e Espanha, acertou. Podemos ver no mapa que Barcelona é uma cidade costeira, localizada ao nordeste da Espanha, na comunidade autônoma da Catalunha. É o segundo município mais populoso do país, com 1,6 milhão de habitantes, ficando atrás somente de Madrid, a capital da Espanha.
Além disso, é a maior metrópole banhada pelo mar Mediterrâneo. Vocês sabem qual língua é falada em Barcelona? É o espanhol, também chamado por lá de castelhano. Mas em Barcelona existe outra língua oficial. Vocês sabem qual é? É o catalão, derivada do latim vulgar, falada pelos romanos da Idade Antiga. A língua catalã tem influenciado no francês, italiano, espanhol e também do português, regiões próximas da Espanha. Nesta aula, vamos viajar um pouquinho pela história de Barcelona, conhecendo alguns espaços importantes para o desenvolvimento da cidade. Vamos lá? Os primeiros vestígios humanos da região onde está Barcelona atualmente datam de 2500 a.C. e acredita-se que o primeiro povoado tenha vivido ali entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo. Posteriormente na história destacaram-se dois povoados, um chamado pelos historiadores de Barcilo ou Barcinon ou Barqueno, que vivia em Monte Tabr, onde hoje está o distrito de Ciutat Velha, e outro chamado de Lai, que viviam nas encostas da montanha de Montjuïc, no atual distrito de Saint-Montjuïc. Entre os anos 15 e 13 a.C., os romanos chegaram. Eles estabeleceram-se em Monte Tabr, formando a colônia Iulia Augusta Faventia Paterno Barcino, como vocês estão vendo nesse vídeo. Essa colônia cresceu rapidamente e ela se estruturou aos moldes de uma cidade romana. Ela possuía muralhas ao seu entorno e com um fórum central, do qual saíam ruas em formas de cruz, dando acesso à cidade por 4 portas. Nesse vídeo, podemos observar como era essa estrutura, projetada pelo Serviço de Arqueologia de Barcelona. Também podemos ver nesse mapa onde estava localizada Barcino, dentro da atual Barcelona. Esses materiais fazem parte do Plano Barcino, que propõe recuperar a arqueologia da cidade. Dentre as propostas está o projeto Carta Arqueológica de Barcelona, que faz o inventário de 3.000 pontos de interesse arqueológico da cidade, desde a pré-história até o final do século XIX. Observem que o Fórum era uma praça central, cuja localização geográfica coincide aproximadamente com a atual Praça de São Jaime, o centro administrativo de Barcelona. Nela estão edifícios administrativos importantes, como o Palácio da Generalidade da Catalunha, à esquerda da tela, que foi construído na Idade Média, e a Casa da Cidade de Barcelona, que é sede da prefeitura, à direita da tela. Na parte central desse fórum havia uma construção chamada de Templo de Augusto, um templo romano construído no século I em Barcino. Esse templo era dedicado ao culto do imperador Augusto. No final do século XIX, as suas ruínas foram encontradas, destacando as colunas do templo. Continuando pela história, a partir da chegada dos romanos, ocorreu uma sucessão de disputas pela região, envolvendo também os visigodos, os muçulmanos e os francos. Durante esse período, a região foi construída, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Alguns pontos de destaque na Idade Média em Barcelona são a formação do Condado de Barcelona em 801 d.C., a sua expansão a partir da união com o Reino de Aragão em 1137, o que tornou o condado centro político e econômico da coroa, além de uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo. E a fundação do município de Barcelona pelo rei Jaime I em 1249, que se manteve próspera até 1333, quando nos anos seguintes eclodiu a pandemia da peste bubônica, que tirou a vida de 1/3 da população mundial entre milhares de barceloneses. Nos anos seguintes, a região passou por períodos prósperos, tendo ocorrido o desenvolvimento da indústria naval, incluindo a construção de um porto. Os estaleiros reais compõem as edificações de Barcelona marítima medieval, local que antigamente se construíam grandes barcos e armazenavam materiais, utensílios e outros apetrechos marítimos. Atualmente, o local abriga o Museu Marítimo de Barcelona. Nesse período, também se destaca o crescimento urbano e do setor artístico, especialmente na arte e na arquitetura em estilo gótico, observado nos estaleiros reais e nas edificações religiosas, como o Mosteiro de Pedralbes, que possui o maior claustro gótico do mundo, com 3 pisos. Claustro é a área de um mosteiro que consiste em 4 corredores, formando um quadrilátero, com um jardim ao centro, como nós vemos aqui na imagem.
Na sequência da história de Barcelona, a cidade passou por muitas crises políticas, econômicas e guerras. Assim, após um período muito debilitada, no final do século XVIII, as indústrias têxteis reavivaram o setor, com a introdução das máquinas a vapor nas fábricas, oferecendo trabalho a muitas pessoas que chegavam a Barcelona e formavam novos bairros, fora das muralhas. Hoje em dia, algumas dessas regiões ainda conservam a estética daqueles tempos. A fábrica Fabra & Coats é considerada o melhor espaço para conhecer o modelo industrial da época. Sua estrutura foi recuperada e hoje abriga projetos culturais e educativos. Dessa época destaca-se também o desenvolvimento arquitetônico, em estilo modernista, tendo Antoni Gaudí como um dos grandes nomes da arquitetura mundial. Gaudí projetou o edifício conhecido como Casa Milà, à direita da tela, construída entre 1905 e 1907. A construção não possui linhas retas e é um dos marcos da cidade. Outra exuberante obra de Gaudí é a Sagrada Família, um templo católico que iniciou sua construção em 1882 e foi assumido por Gaudí no ano seguinte. Em 1936, a sua construção foi suspensa devido à Guerra Civil Espanhola. A obra ainda está em andamento. A sua finalização está prevista para 2026, centenário da morte de Gaudí. Uma curiosidade é que o túmulo de Gaudí está na cripta do templo. Para conhecer mais sobre a arte catalã, o Museu Nacional de Arte de Catalunha reúne coleções de arte românica, do modernismo catalão, da arte gótica, obras de artistas do Renascimento e do Barroco. Sua sede está situada no Palácio Nacional de Montjuïc, construído para a Exposição Internacional de 1929. Com vista privilegiada de cima da montanha de Montjuïc, é possível desfrutar da beleza de Barcelona. No início do século XX, surgiu um movimento para recuperar a cultura e a língua catalã, conhecido como novecentismo. Esse movimento queria fazer de Barcelona a capital da cultura catalã, influenciando a literatura, as artes e o sistema de educação. Nesse período, foi criada a Biblioteca Nacional de Catalunha. O edifício que abriga a biblioteca foi construído entre os séculos XV e XVIII, sendo um dos edifícios góticos mais importantes da região. Após a ditadura militar, que ficou em vigor de 1925 a 1976, Barcelona retomou a democracia, recuperando a sua identidade, sua cultura e a sua língua. A década de 80 foi marcada por um novo desenvolvimento urbanístico, o que levou a cidade a se candidatar a ser sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. A imagem na tela, de 1988, retrata a festa de nomeação da cidade como sede dos Jogos. Você sabe o nome do mascote dos Jogos Olímpicos de Barcelona? O nome dele é Kobe e ele representa um cão de montanha. Para o evento, foi construída uma arena multiuso, chamada de Palácio São Jorge. Hoje em dia, esta arena hospeda vários eventos esportivos e culturais. Para receber os Jogos, a cidade se modernizou, com novas construções, desenvolvimento de novos bairros e melhorias na sua infraestrutura, como a recuperação do aeroporto, melhoria do transporte público e recuperação das praias. A região do Porto Olímpico é uma das áreas que sofreu grande transformação. O êxito na organização dos Jogos colocou Barcelona como referência na rota internacional. No início do século XXI, em 2004, Barcelona também sediou o Fórum Universal das Culturas, um evento internacional que acontece a cada 3 anos, com duração de 3 a 5 meses, em que são desenvolvidas atividades como exposições e espetáculos. Para sediar o evento, a cidade passou por uma nova transformação urbanística, com a revitalização e construção de novos bairros, como o Distrito 22 Arroba. Atualmente, Barcelona é formada por 10 distritos e 73 bairros. Vamos conhecer mais alguns espaços desta cidade? Barcelona possui 90 parques e jardins, que podem ser históricos, temáticos, urbanos e florestais. Entre os mais emblemáticos estão o Parque Güell, à esquerda da tela, que é uma das obras de Gaudí, o Labirinto da Horta, ao lado direito da tela, que é o jardim mais antigo da cidade. O Parque da Cidadela, o primeiro parque público construído ao final do século XIX, e o Parque de Collserola, com mais de 8.000 hectares, considerado um patrimônio natural.
Ainda, nos parques e praças de Barcelona são encontradas 500 áreas infantis, como os parquinhos, como o El Pop, o Parque de Le Pegaso e o Jardim de Ema de Barcelona. Historicamente, Barcelona está ligada ao mar, uma relação que permitiu encontros entre povos e culturas. Atualmente, o seu litoral é herança de sua evolução, fazendo parte do patrimônio natural da cidade. Sua costa possui 9 praias, sendo que todas estão projetadas para receber pessoas com mobilidade reduzida. Além das praias, a cidade também possui outros 3 espaços públicos, chamados banhos públicos, com instalações para banho e práticas de esporte. Como nós vemos à esquerda da tela, a praia mais famosa é a Praia de Barceloneta, e à direita é um banho público, chamado Praia do Fórum. Vocês sabiam que Barcelona é modelo de cidade desportiva? São diversas instalações esportivas distribuídas por toda a região, sendo 41 centros esportivos municipais que ofertam atividades gerais dirigidas, 83 instalações especializadas, como, por exemplo, as pistas de atletismo do Complexo Esportivo Municipal de Marbella e piscinas para saltos ornamentais, como as piscinas municipais de Montjuïc. Também tem 6 instalações de acesso livre, localizadas em espaços públicos, como praças, parques e praias. Em 1990, Barcelona foi sede do primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, sendo a primeira do mundo a se declarar como cidade educadora, conectando a escola aos bairros, com o objetivo que a cidade eduque e fomente a aprendizagem de crianças e dos estudantes. Para isso, Barcelona se organiza para fomentar atividades extraescolares nos bairros, como o programa educativo Mercados de Barcelona, à esquerda da tela. Nos entornos escolares, conectando equipamentos e serviços próximos e oportunizando jogos e a prática de atividade física no espaço público. Gostaram de saber mais sobre essa cidade? Barcelona possui muitos outros espaços culturais, gastronômicos, esportivos, históricos, patrimoniais, naturais que valem a pena conhecer. Eu fico por aqui hoje, até a próxima!